Vamos aqui para a nossa aula de conjunto e a gente inicia com a definição. Conjunto é um agrupamento de objetos com características comuns. A gente pode ter conjunto dos objetos mais variados possíveis, a gente pode ter conjunto de alunos, conjunto de quadrados, conjunto de números. Nessa aula, por exemplo, a gente vai focar nos conjuntos numéricos, os conjuntos cujos objetos são números, certo? Tem duas representações padrões. Um é por meio de diagrama, com a letra ocidental maiúscula, por exemplo, esse conjunto A. E eu estou colocando dentro desse diagrama os objetos que pertencem a esse conjunto. Outra forma padrão de representação de conjunto é colocar os objetos do conjunto entre chaves, certo? Os objetos desse conjunto recebem um nome especial. Os objetos de um conjunto recebem o nome de elementos, certo? Então, cada um desses objetos que estão em A, eles, na verdade, são chamados ou são ditos serem elementos do conjunto A. Se um determinado elemento, de fato, está em A, a gente diz que ele pertence ao A. Então, por exemplo, eu tenho que 1 pertence ao A. Se, porventura, você souber que um determinado elemento não pertence a um conjunto, você pode dizer que aquele elemento, por exemplo, 6, ele não pertence ao conjunto A. Se porventura o seu conjunto não tem elemento algum, então ele é dito ser um conjunto vazio, certo? Então o conjunto B aqui, por exemplo, ele é um conjunto vazio, eu posso utilizar essa notação ou essa notação aqui para o meu conjunto B. Se porventura o conjunto for um conjunto unitário, então é porque ele só tem um elemento, como por exemplo esse conjunto C. Esses conjuntos que a gente listou aqui, A, B e C, todos eles são ditos serem conjuntos finitos, certo? Porque eles apresentam uma quantidade limitada de elementos. Se porventura o conjunto apresentar uma quantidade ilimitada de elementos, então ele é dito ser um conjunto infinito. Por exemplo, esse conjunto D aqui, formado pelo 4, 5, 6, 7 e assim por diante, ele é dito ser um conjunto infinito, porque ele é ilimitado. Um conjunto ele é dito ser o conjunto universo se ele for o maior conjunto possível que pode ser considerado na situação em questão. Por exemplo, nesse caso aqui, se a gente fosse representar todos esses conjuntos em um diagrama só, você teria o conjunto A, vou colocar o conjunto A aqui de novo. Eu teria o conjunto A com o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você teria o conjunto B, que era vazio, eu nem vou colocá-lo aqui. Eu teria o conjunto C, formado só pelo número 7. E eu teria o conjunto D, que seria o conjunto formado pelo 4, 5, 6, 7, 8. E só para fechar aqui num diagrama único, eu vou colocar aqui um conjunto englobando todos esses aqui. Ó. Imagina que eu ainda tenha outro conjuntinho. Esse aqui é o meu conjunto D, né? Só para constar. Imagina que ainda eu tenho outro, que é um conjunto F, que ele tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, certo? Esse conjunto F, para ser bem sincero, seria o conjunto dos números naturais, certo? A gente ainda não viu, não definiu, mas já possivelmente é conhecido de vocês. Então, nesse caso, o conjunto universo, que seria o maior conjunto possível que a gente poderia considerar, seria esse conjunto F aqui, certo? Então, o conjunto universo é o maior conjunto possível que pode ser considerado no contexto em questão, certo? Perfeito. Continuando aqui, e aproveitando esse diagrama que a gente fez, a gente, além de pertinência de elemento, a gente tem como a gente pode visualizar nesse diagrama casos em que eu tenho um conjunto completamente dentro de outro conjunto. Por exemplo, esse conjunto C aqui,
ele está completamente dentro do conjunto D. Então, nesse caso, a gente pode dizer que o C ele está contido em D ou que o D contém o conjunto C. Tanto faz. Nessa situação, a gente diz que o conjunto C ele é subconjunto do conjunto D. E aqui a gente já põe a primeira observação, que já vai ser útil logo em seguida, que é o fato de o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, certo? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o vazio está sempre contido em qualquer conjunto que você considere, certo? Isso é interessante porque agora a gente vai ver uma formulação que permite a gente quantificar a quantidade de subconjuntos e de um conjunto, certo? Então, se porventura você tem um conjunto arbitrário e a única coisa que você tem que saber a respeito desse conjunto é quantos elementos ele tem. Se você disser, por exemplo, que um conjunto ele tem n elementos, então a gente já consegue dizer quantos subconjuntos esse conjunto vai ter. A quantidade de subconjuntos vai ser um pzinho aqui igual a 2 elevado a n, onde esse n é a quantidade de elementos. Então, por exemplo, se você tiver o conjunto F formado pelos números 7, 8 e 9, a gente já sabe, utilizando a formulação, que a quantidade de subconjuntos desse conjunto F vai ser 2 elevado a 3, que é 8. De fato, se a gente for listar, a gente sabe da observação que a gente já destacou antes, né, que o conjunto vazio está contido em F. Os conjuntos unitários formados só pelo 7, só pelo 8 e só pelo elemento 9 aqui, ó, ele também são subconjuntos de F. A gente considera aqui agora os conjuntos de dois elementos, o 7 e o 8 está contido em F, o 8 e o 9 também está contido em F, e o 7 e o 9 também está contido em F. Repare que, diferentemente de pares ordenados, um conjunto, a ordem não interessa num conjunto, na realidade. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? O 7 e o 8, esse conjunto é igual ao conjunto 8, 7, certo? Então, não é a mesma coisa que par ordenado. Par ordenado, a ordem importa, em conjunto não importa. Então, conjunto 7 e 8 igual ao conjunto 8 e 7. Para a gente fechar os 8 subconjuntos de F aqui, a gente tem que o conjunto F, ele é subconjunto dele mesmo. Isso é o 7, 8, 9. Ele é um subconjunto de F, e aqui a gente tem os 8 subconjuntos do conjunto F, certo? Perfeito. A gente tem aqui algumas operações de conjuntos. As principais delas aqui, que a gente vai listar, é a interseção. A interseção nada mais é do que os elementos comuns entre dois conjuntos. Se eu representar aqui mais uma vez o A pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e, por exemplo, um conjunto H aqui, formado pelo 4, 5, 6, 7 e 8. Nesse caso, a gente representa a interseção, os elementos comuns entre A e H, com essa simbologia, com essa notação. A interseção H vai ser justamente o 4 e o 5, certo? Beleza. Aproveitando aqui esse diagrama, a gente teria que a união entre esses dois conjuntos seria representada com essa notação, a união H, seriam todos os elementos que pertencem a A ou a H. Então, nesse caso, vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A gente também tem a diferença entre dois conjuntos. A diferença são todos os elementos que pertencem a um conjunto, mas não pertencem ao outro, certo? Então, por exemplo, se eu for fazer a diferença entre o A e o H aqui, vai ser A menos H. São todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a H. Nesse caso, vai ser o 0, 1, 2 e 3.
Tem uma outra forma da gente representar essa diferença ou esses elementos que pertencem a um conjunto e não pertencem ao outro, que é justamente por meio do que a gente chama de complementar, certo? Então, o que vem a ser o complementar? Eu vou colocar aqui outro diagrama, porque aquele já está muito em cima. Imagina aqui que você tem um conjunto A, formado pelo 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E você tem um conjunto B, formado só pelo 4 e pelo 5, certo? A gente diz que o complementar do conjunto A em relação a B são todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B, né? Então, nesse caso, vai ser o 0, 1, 2 e 3. Para fechar aqui, eu vou comentar a respeito da quantidade de elementos da união entre 2 e 3 conjuntos. Se você tem, por exemplo, que A e B são dois conjuntos finitos, a quantidade de elementos na união entre A e B, que eu estou chamando de N, A união B, vai ser a quantidade de elementos em A, mais a quantidade de elementos em B, menos a interseção, ou a quantidade de elementos da interseção entre A e B. De fato, porque se a interseção entre A e B é não vazia, quando você soma a quantidade de elementos de A e a quantidade de elementos de B, você está somando a interseção duas vezes. Então, por isso que você tem que tirar uma aqui. Se a gente for representar essa observação aqui nessa união entre A e H, por exemplo, se você contasse só os elementos de A, seria 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se você contasse só os elementos de H, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, nota que a quantidade de elementos poderia ser expressa da seguinte maneira. Aqui, como eu comecei a contar do zero, se eu contar só os elementos do A, eu teria 6 elementos aqui no A, que eu comecei a contar do zero. Então, eu teria 6 mais 5 elementos, que seria 11. Então, se eu fizesse a quantidade de elementos de A e a quantidade de elementos de H, dava 6 mais 5, que é 11. Se eu tirasse a interseção, 11 menos 2, 9, certo? Nota que, de fato, tem 9 mesmo. Se a gente contar, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos entre o A e o H, certo? Isso acontece, repito, porque a gente contou a interseção entre A e H duas vezes, certo? Utilizando o mesmo raciocínio, a gente teria que a quantidade de elementos, agora, considerando A, B e C, três conjuntos finitos, a quantidade de elementos na união do A, B e C, vou colocar aqui, deu uma travadinha, voltou, seria expressa como sendo a quantidade de elementos em A, mais a quantidade de elementos em B, mais a quantidade de elementos em C, menos a interseção entre A e B, que a gente está contando duas vezes, menos a quantidade de elementos da interseção entre o B e o C, né? Entre o A e o C, agora. E, finalmente, na interseção entre os três conjuntos, né? Então, você soma as quantidades de elementos de A, de B e de C, só que você tem que tirar a interseção entre A e B, porque senão você está somando duas vezes, porque você já somou o de A e o de B. E a mesma coisa acontece com os outros. Você tem que tirar uma vez o de B e de C, para não somar duas vezes a quantidade de elementos entre A e C e a quantidade de elementos que pertencem aos três conjuntos ao mesmo tempo, certo? Então, dessa forma, a gente consegue calcular a quantidade de elementos da união entre A, B e C. Beleza, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui.